Você está perdendo todas as batalhas porque negocia com o inimigo mais perigoso que existe. A parte de você que só quer te manter fraco. E ela é astuta. Ela te convence com argumentos que parecem sensatos, te derruba com distrações pequenas e vence você sem esforço, porque ela sabe exatamente onde você cede. Mas antes de continuar, eu preciso que você prove uma coisa para você mesmo, que você ainda tem coragem de encarar a verdade. Porque o que vem agora são 3 perguntas que você sempre evitou responder. E a forma como você responder, mesmo que só na sua mente, já vai revelar em qual lado dessa guerra você está. Então responda para você mesmo, sem mentir desta vez. Quantas vezes você acordou decidido a mudar e perdeu tudo nas primeiras 3 horas do dia? Quantas vezes prometeu que seria diferente, mas caiu exatamente nos mesmos hábitos frágeis que você jura odiar? Quantas vezes disse que iria focar, mas se dissolveu em distrações tão insignificantes que nem deveriam ter o poder de derrubar você? Observe o que acontece dentro de você neste exato instante. Existe uma parte que quer ouvir este vídeo até o fim, absorver cada palavra e usar isso como combustível para finalmente mudar. E existe outra parte, mais antiga, mais treinada, que já está buscando uma rota de fuga, pensando em deixar para depois, quando você estiver mais descansado, não mais pronto, mais disposto. Esse atrito que você sente aí dentro, essa tensão silenciosa que tenta te puxar para 2 lados, revela exatamente a verdade que você evita todos os dias. Você não perde por falta de força, nem de talento, nem de conhecimento. Você perde porque negocia com a própria mente em momentos que jamais deveriam ser negociados. Você chama de cansaço aquilo que muitas vezes é fuga. Chama de descanso merecido aquilo que, por dentro, você sabe que é rendição. E por trás desses discursos sobre equilíbrio, limites e autocuidado, existe uma verdade que você tenta empurrar para longe. Sua vida não está travada por falta de disciplina. Está travada pelo número absurdo de concessões internas que você faz sem perceber. A mente obedece quando você para de negociar. Guarde essa frase como uma fronteira entre quem você tem sido e quem você pode começar a ser agora. Respira fundo. O que vem a seguir não é conforto, não é acolhimento, não é motivação embalada em frases prontas. É um espelho cru, um reflexo direto daquilo que você sempre soube, mas tentou evitar. Você vai sentir aquele incômodo familiar, aquela pontada no peito, aquela vontade súbita de fechar o vídeo e fingir que não precisa ouvir isso. Mas se você ficar, se tiver coragem de atravessar esse desconforto, algo dentro de você começa a se reorganizar. Não porque eu vou te inspirar, mas porque eu vou te mostrar exatamente onde você se sabota. E quando você finalmente enxerga o ponto da sabotagem, ele perde poder. Você sente a rachadura na armadura. E uma vez que ela rompe, não tem volta. Vem comigo. Imagine a metáfora que define a sua rotina inteira. Um trem antigo, enorme, pesado, de metal escuro e vapor quente. A locomotiva está acesa. O carvão queima forte. A pressão está formada. Os trilhos estão livres e se estendem até o horizonte. Tudo indica movimento. Tudo indica potência. Tudo indica que essa máquina deveria avançar com força brutal assim que você decidisse. Mas ela não se move. Não por falta de combustível, não por falta de trilho, não por falta de direção. Ela não avança porque você está parado nos trilhos, bem na frente dela, segurando a máquina com as próprias mãos. Você é 2 versões ao mesmo tempo. O maquinista dentro da cabine, pronto para avançar, e o obstáculo humano parado na frente, criando resistência onde não deveria existir nenhuma. E isso te corrói, porque você sente o vapor queimando sua pele, sente o peso imenso da máquina te pressionando, vê os trilhos livres à sua frente. Bastaria dar um passo, bastaria tirar as mãos, bastaria sair do caminho, mas você não sai, porque existe uma parte de você que é viciada em negociar.
viciada em ponderar, viciada em justificar. Uma parte que quer manter a sensação de que está no controle, mesmo quando esse controle é só a ilusão confortável de escolher quando você vai parar de se sabotar. E cada frase de auto-engano que você repete funciona como cimento nos seus pés. Hoje não é o dia. Eu funciono melhor sob pressão. Só 5 minutos e eu volto. Amanhã eu compenso. Eu mereço descansar porque ontem foi pesado. Preciso estar emocionalmente bem para fazer direito. Todas soam razoáveis, soam maduras, até parecem autocuidado. Mas você sabe que, no fundo, são mentiras que você abraça para não encarar a verdade. E a verdade é brutal. Você tem medo. Medo de tentar de verdade e falhar. Medo de descobrir que, mesmo entregando tudo, talvez não seja suficiente. Medo de perder a desculpa confortável que te protege do julgamento dos outros e, principalmente, do seu próprio julgamento. Porque enquanto você não tenta de verdade, pode sustentar a ilusão de que conseguiria se quisesse. Mas no instante em que tenta e falha, essa fantasia morre. E muita gente prefere viver anos alimentando a ilusão de potencial do que enfrentar a realidade por 5 minutos. Por isso, você cria camadas de autossabotagem disfarçadas de autocuidado. Adia chamando de planejamento. Procrastina chamando de descanso estratégico. Desiste chamando de realismo. Você constrói uma narrativa bonita em volta da própria rendição para não precisar admitir que está fugindo de si mesmo. Disciplina não é esforço. Disciplina é renúncia. Renúncia ao impulso fácil. Renúncia à autopiedade que você transformou em rotina. Renúncia ao conforto que enfraquece enquanto promete te proteger. Renúncia às justificativas emocionais que você repete como um mantra para não agir. Sêneca dizia que o homem livre não negocia com as próprias fraquezas. Ele reconhece, observa e escolhe não obedecer. E talvez seja exatamente isso que você nunca praticou. Em vez de cortar o que te sabota, você argumenta com isso. Em vez de eliminar o impulso, você tenta acolhê-lo. Em vez de agir enquanto a janela está aberta, você espera se sentir pronto, e a sensação nunca chega, porque prontidão nunca foi um sentimento. É uma decisão. O que realmente dói em você não é o resultado que não veio, não é o corpo que não mudou, o negócio que não avançou ou o relacionamento que não evoluiu. O que te corrói por dentro é a incoerência. É saber exatamente o que precisa ser feito e mesmo assim ficar parado. É começar o dia convicto e perder tudo nas primeiras tarefas porque você cedeu a um impulso tão pequeno que nem deveria ter voz. Depender de motivação para decisões lógicas destrói sua autoconfiança. Porque cada vez que você quebra a própria palavra, você não perde só o dia, você perde identidade. Olhar no espelho e pensar, eu não comando nem minha própria cabeça, é uma das experiências mais devastadoras que existem. Isso destrói confiança interna, destrói respeito próprio, destrói a sensação de que você é alguém capaz de conduzir a própria vida. E identidades moldam destinos. Se você se vê como alguém que tenta, mas não sustenta, você vai repetir esse padrão. Se acredita que precisa de condições perfeitas para funcionar, vai depender delas para agir. Se enxerga como fraco, vai proteger essa fraqueza como identidade, porque mudar significaria admitir que sempre houve escolha. Não é o fracasso externo que te quebra, é perceber que sua mente aprendeu que pode te manipular quando quer, que pode te convencer com qualquer justificativa, que basta disfarçar rendição de autocuidado para você aceitar. E quanto mais você aceita, mais ela repete, porque a mente aprende pelo reforço, não pela intenção. Você não perde para desafios gigantes, perde para micro-barganhas, 5 minutos a mais na cama. Só hoje eu abro exceção, amanhã eu compenso. Eu mereço porque ontem foi difícil. É só dessa vez. Frases invisíveis para os outros, mas que formam a estrutura da sua prisão. A mente aprende pelo que você repete, não pelo que deseja. Não pelo que planeja, pelo que faz ou deixa de fazer.
Quando você repete desculpa, cria identidade de desculpa. Quando repete adiamento, cria identidade de adiamento. Quando repete barganha, cria identidade de barganha. E então, você age não como quer ser, mas como acredita que é. No fim, você se torna refém da própria narrativa interna. Um personagem vivendo a história que você mesmo escreveu, sem perceber que poderia ter escrito outra. Antes de continuar, olha para uma coisa simples. Você já provou que consegue. Talvez não sempre, talvez não por longos períodos, mas você já teve dias em que fez o que precisava ser feito, mesmo sem motivação, sem energia, sem clima, sem inspiração. E isso mostra uma verdade incômoda. Não é incapacidade, é inconsistência. Você não falha porque não sabe como fazer. Você falha porque negocia justamente nos dias em que mais precisava manter a linha. E é exatamente por isso que o próximo passo exige ruptura. É por isso que mudança real não nasce de motivação, clareza ou planejamento. Ela nasce de ruptura, da decisão fria, firme, de cortar uma versão de si mesmo para permitir que outra apareça. Essa morte interna é desconfortável, porque exige abandonar todas as muletas emocionais que deram desculpa para sua estagnação até aqui. Ruptura é parar de negociar com impulsos fracos, parar de justificar fraquezas, parar de tratar rendição como sabedoria. É olhar para aquilo que te enfraquece e dizer não, sem consultar o próprio estado emocional do momento. Disciplina não surge quando você adiciona mais tarefas à rotina ou quando usa ferramentas novas. Ela aparece quando você remove opções frágeis. Quando tira da mesa todas as escolhas que te afastam do que você sabe que precisa fazer. Quando transforma certas decisões em regras inegociáveis, sem pedir permissão para a motivação do dia. Imagine se acordar cedo não fosse mais uma discussão interna. Imagine se cumprir o básico não fosse tratado como heroísmo, mas como funcionamento normal. Imagine se evitar distrações não fosse uma guerra diária, mas um hábito natural. Imagine se trabalhar na sua meta principal fosse tão automático quanto escovar os dentes. A sua vida avançaria como o trem que finalmente teve os trilhos liberados. Não porque você ficou mais forte, mas porque saiu do caminho. Sêneca dizia que o maior poder é o domínio silencioso, aquele que acontece quando ninguém está olhando. Nas 5 da manhã, no meio da tarde, no fim da noite, quando só você sabe se cedeu ou venceu. É nesse território invisível que a disciplina nasce ou morre. É ali que você perde ou conquista a própria mente. E é ali que a maioria falha, porque interpreta desconforto como sinal de erro. Acha que se está doendo é para parar. Acha que incômodo é alerta de perigo. Mas não é. O desconforto é o ponto exato onde o caminho neural novo está sendo esculpido. É o momento em que seu cérebro tenta te puxar de volta para o padrão antigo, porque o novo ainda não está consolidado. E é justamente aí que você desiste, porque foi treinado a achar que desconforto é um inimigo, quando, na verdade, ele é a prova de que o processo está funcionando. Ele é o calor da fricção entre quem você é e quem você pode ser. Mas tem algo ainda mais cruel. Não é a dor que destrói seu progresso, é o hábito de evitar o incômodo. É esse reflexo automático de buscar o caminho mais confortável que interrompe cada avanço. É essa fuga, travestida de prudência, que transforma potência em arrependimento. Essa é a fratura que separa quem muda de verdade de quem passa a vida prometendo que, desta vez, vai ser diferente. Agora imagine o contrário. Imagine viver apenas uma semana sem negociar consigo mesmo. 7 dias inteiros em que, quando a mente diz que você está cansado demais, você continua. Quando diz que não é o momento ideal, você avança mesmo assim. Quando tenta te distrair com urgências pequenas, você corta imediatamente. Quando tenta justificar com argumentos emocionais, você ignora. Quando oferece uma saída fácil disfarçada de sabedoria, você recusa. Imagine ser alguém que, por uma semana inteira, não faz uma única concessão. Não adia,
Não barganha. Não prolonga o pensamento. Apenas decide e executa. Decide e executa. Decide e executa. A disciplina começaria a surgir não como um esforço heróico, mas como um estado natural, como forma de ser. A locomotiva finalmente avançaria, não porque você ficou mais forte, mas porque saiu dos trilhos e deixou a máquina funcionar. E quanto mais você repete essa postura de não negociação, mais sua identidade começa a se reorganizar. A cada dia você deixa um pouco de ser alguém que tenta fazer as coisas e passa a ser alguém que faz, alguém que termina, alguém que cumpre, alguém que não precisa que a mente esteja alinhada emocionalmente para agir, porque entende que ação vem antes de sentimento. Ações consistentes criam identidade. Identidade cria realidade. Realidade cria destino. Quando você vive sem negociações internas, quando estabelece regras inegociáveis e as cumpre independentemente do humor do dia, o mundo começa a responder de forma diferente. Não porque algo externo mudou, mas porque você mudou. E quando você muda internamente, sua percepção muda, suas escolhas mudam, suas ações mudam, e os resultados inevitavelmente mudam junto. Você deixa de ser refém de circunstâncias, porque constrói um sistema interno que funciona mesmo quando o externo está caótico. Você para de esperar o momento perfeito, porque entende que o momento perfeito é aquele em que você age, não aquele em que tudo se encaixa. A mente obedece quando você para de negociar, e isso não é poesia. É mecânica, é comportamento, é neurociência simples aplicada ao cotidiano. Toda vez que você negocia com um impulso e cede, ensina sua mente que ela pode te vencer, que basta insistir um pouco, que basta argumentar. Mas toda vez que você sente o impulso, reconhece a tentativa de barganha e escolhe não ceder, você ensina à mente que agora existe uma regra. E quanto mais você repete isso, mais ela para de tentar, porque aprende que não funciona mais. E quando a mente percebe que você realmente não negocia, ela finalmente obedece. Agora imagine 6 meses assim. 6 meses cortando as barganhas no exato instante em que elas aparecem. 6 meses fazendo o mínimo estabelecido todos os dias, sem exceções, sem justificativas, sem teatro interno. 6 meses, ignorando impulsos frágeis como se eles nem existissem. 6 meses, vivendo como alguém que decide e não volta atrás. Você veria o mundo ao seu redor se reorganizar de um jeito que hoje parece distante. Não apenas sua rotina, mas a forma como você se enxerga, como se comporta, como reage, como toma decisões. Surgiria uma versão sua que opera em outra frequência. Uma versão que não depende de inspiração, nem de humor, nem de energia emocional. Uma versão que simplesmente executa, independentemente do que está sentindo no dia. E essa força ninguém pode tirar de você, porque ela não vem de genética, nem de privilégio, nem de circunstâncias perfeitas. Ela nasce da soma de pequenas decisões diárias, da renúncia constante, da repetição incansável. Ela é construída tijolo por tijolo nos momentos silenciosos em que você está sozinho com sua própria mente e escolhe não ceder. Momentos em que ninguém jamais saberia se você continuou, mas você continua mesmo assim. Essa é a raiz da disciplina verdadeira. Ela não se mostra, ela se prova. Disciplina não é esforço. Disciplina é renúncia. E renúncia é liberdade. Parece contraditório, mas é simples. Quando você renuncia ao impulso, você ganha liberdade do impulso. Quando renuncia ao conforto que enfraquece, ganha liberdade da dependência dele. Quando renuncia à negociação interna, ganha liberdade da tirania dos seus próprios estados emocionais. E essa liberdade muda tudo. Sêneca sabia disso há 2000 anos. Quem domina a si mesmo não teme o mundo. Porque o mundo não tem poder real sobre alguém que estabeleceu regras internas inegociáveis. Circunstâncias não derrubam quem decidiu que circunstâncias não determinam suas ações. O caos externo não paralisa quem construiu ordem interna.
E quando essa identidade finalmente se consolida, algo muda de forma irreversível dentro de você. Você não precisa mais vencer. Você já venceu, porque a única batalha que sempre existiu foi interna. E você, depois de 6 meses de renúncia consistente, finalmente ganhou. A mente obedece quando você para de negociar. Mas observe a profundidade dessa frase. Não é a sua mente que precisa mudar. É você que precisa parar de alimentar o padrão que a mantém no comando. Você ensinou sua mente que pode te manipular. Você criou esse monstro com suas próprias concessões repetidas. Você alimentou essa dinâmica com suas justificativas emocionais. E agora você vive as consequências de anos de autossabotagem disfarçada de autocompaixão. Mas isso significa que você também pode desfazer. Você pode reconstruir. Você pode estabelecer novas regras. Você pode sair dos trilhos e deixar o trem avançar. Não vai ser confortável. Não vai ser motivacional. Não vai ser rápido. Mas vai ser real. E real é a única coisa que produz mudança verdadeira. Você já tentou de todas as outras formas. Já tentou se motivar. Já tentou se planejar. Já tentou esperar o momento certo. Já tentou condições perfeitas. Já tentou equilíbrio. E nada funcionou porque você continuou negociando. Continuou dando voz ao impulso. Continuou cedendo no momento crucial. Agora tenta de um jeito que você nunca tentou antes. Tenta sem negociar. Nem uma vez. Nem por 5 minutos. Nem só hoje. Nunca. E observe o que acontece. Observe como sua mente tenta resistir. Observe como ela vai trazer argumentos sofisticados. Observe como ela vai disfarçar rendição de sabedoria. Mas não negocie. Apenas observe e continue. E com o tempo, ela vai parar de tentar. Porque ela aprende. E quando ela aprende que você não negocia mais, ela obedece. Não porque você a dominou com força bruta, mas porque você estabeleceu uma regra que ela finalmente reconheceu como real. E regras reais não são discutidas, são seguidas. Agora, antes que sua mente tente negociar algo com você mais uma vez, antes que ela transforme este momento em mais uma intenção bonita que nunca vira ação, faça uma escolha simples. Comente agora, neste exato segundo. Eu paro de negociar comigo mesmo. Não é para mim, não é para o algoritmo, é para você. Esse comentário não é só texto, é o ato simbólico de sair dos trilhos e permitir que o trem finalmente avance. É a linha que separa quem você foi até hoje de quem você começa a ser agora. A partir do instante em que você declara isso em voz alta, escrita, firme, consciente, sua mente aprende quem está no comando. Se inscreva no canal se você quer continuar recebendo lembretes de que disciplina não é esforço, é renúncia, e que a mente obedece quando você para de negociar. Ative o sininho para ouvir isso com a repetição necessária até virar identidade. Curta este vídeo se algo aqui ressoou fundo. Se você sentiu aquele desconforto que surge quando a verdade encosta no que você tentava não olhar. Esse incômodo é prova de que você ainda está vivo e ainda dá tempo. Compartilhe com quem precisa ouvir isso. Não para salvá-los. Ninguém salva ninguém, mas para plantar a dúvida que pode quebrar o ciclo deles também. E escreva nos comentários: eu paro de negociar comigo mesmo. Não pelo ritual em si, mas porque declarar é o primeiro passo para tornar real. A mente obedece quando você para de negociar. Agora mostre para ela que você parou.